Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Chamado da Paz. Seja lá qual for o sentido da vida, para concretizá-lo, teremos que viver. E queremos viver felizes, mas não experiências efêmeras de felicidade, senão um estado de felicidade. E como conquistar isso? Aparentemente é muito simples, basta não sofrer, não conflitar. Mas nós vimos que há 5 causas que nos tiram da paz e nos levam ao conflito. Uma delas é a que estamos estudando agora, que é a origem do sofrimento. Quem não somos? Ou seja, não somos a identidade ideal. Nós conflitamos internamente, por isso somos múltiplos. O que significa que temos máscaras, e que são as personas, e o conjunto das personas para atingir um objetivo é personalidade. E o conjunto de personalidades que utilizamos em determinados ambientes, pessoas ou situações são chamadas de identidade. E nós temos 4 principais identidades, que é a identidade ideal, aquela que achamos que somos e lutamos para defender essa ideia. Existem as identidades exclusivas, aquelas que temos a identidade apenas para aquela pessoa ou situação ou lugar. E temos a identidade surpresa, que é aquela carregada de emoção e que tem vida própria. E vemos que existe a identidade oculta, aquela que ocultamos de nós mesmos, né? E a soma das 4 dará a identidade geral. Mas quando tudo isso começa? É o que nós vamos ver agora. Nós nascemos iluminados. Com certeza você já teve a oportunidade de olhar nos olhos de um bebê. E nós não identificamos sofrimento naquele olhar. Porque o bebê não sofre. O bebê não sente dor e nem sente alegria. O bebê é a dor. No momento da dor, ele é a dor. E no momento da alegria, ele é a alegria. Ele não sustenta uma memória emotiva de um momento para outro. Quando vem a experiência, ele experimenta, ele está no aqui e agora. E aí depois ele vai para outra experiência e experimenta aquele aqui e agora sem trazer, sem arrastar uma coisa para outra. Isso porque ele ainda não tem um self que carrega essa experiência emocional de um momento para outro. Tá? Ele está conectado com todas as coisas ao seu redor. Ele está conectado com a mamãe, ele está conectado com o papai, ele está conectado com todos os objetos e coisas. Mas a conexão com a mãe é uma coisa extraordinária. Então, experiências mostraram que a mãe, mesmo estando num ambiente separado, distante, né, as emoções da mãe afetam o bebê. E a conexão com relação ao leite é uma coisa impressionante, né? Quando o bebê está com fome, o leite vaza no peito da mamãe, né? Bom, então, por que ele não sofre? Porque ele não está identificado com a sua identidade ideal e nem a identidade geral. Ele ainda não desenvolveu identidade ainda, tá? E é como se define um iluminado. Um iluminado é definido como aquela pessoa que ela não se identifica com a identidade ideal porque ela sabe que existe a identidade geral. E apesar disso, ela nem com isso se identifica. Mas isso é um tema para a gente falar sobre bem mais lá na frente. Mas a neurociência relata que mais ou menos entre 6 e 8 meses ocorre um fenômeno. Antigamente demorava-se mais e agora parece que cada vez mais cedo esse processo acontece. É uma hiperaceleração numa área dos lóbulos parietais posteriores, aonde ele é hiperacelerado
e ele promove uma aceleração nas comparações, nas associações, né? E no julgamento. Então, esse fenômeno ele começa a acelerar a psicomotricidade, porque o bebê, quando ele começa a segurar coisas, ele começa a perceber a mão dele e tudo mais, ele vai aprendendo a levar, por exemplo, a colher na boca, né? As primeiras experiências ele vai errar em todos os lugares, até que ele começa a aprender através da comparação e julgamento, e ele aprende a levar a colher à boca. Mas ocorre um fenômeno neste momento que é o seguinte: essas comparações, ele começa a definir as coisas ao seu redor. Então, ele começa a definir que aquela voz macia, bem carinhosa e tudo mais, e aquele cheiro, né, daquela pessoa, aquele toque, aquela mão macia, aquele jeito bem, né, aquele braços anatômicos que o pega direitinho e tal, aquilo é a mamãe. Claro, ele ainda não vai dar um nome de mamãe, mas ele vai conceituar que aquilo lá é a mamãe. Já aquela outra voz mais grave, aquele cheiro característico, aquela mão mais áspera, aquele mau jeito de me pegar no colo, aquele é o papai. E assim define o irmão e todas as pessoas ao seu redor, os ambientes e tudo mais. Ocorre que quando ele identifica todas essas coisas, ele se sente esvaziado, porque ele era pleno, todas essas coisas. Então o papai, a mamãe, o irmão, os objetos, tudo era extensão dele mesmo. E agora não, agora são coisas à parte dele. Então cria-se a ilusão da separatividade. É ilusão por quê? Porque a gente nunca se separa de nada dessas coisas, mas nós temos a sensação que nós não somos o outro. Então nós perdemos a iluminação, né, com o nascimento do que nós chamamos de self biológico. Tá? Então nós perdemos essa sensação. E isso não é prazeroso, ao contrário, isso é identificado na psicologia como a primeira depressão humana. Quando nós percebemos que nós perdemos a plenitude. Ou seja, tudo que estava dentro saiu e nos esvaziou. Nós nos sentimos um vazio no peito que vai nos acompanhar por toda a vida, né? Às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, mas sempre vai estar este vazio dentro de nós. Tá? E o que o bebê faz? O bebê ele é ansioso para voltar ao estado de plenitude. E a experiência que mais se aproxima disso é quando ele está confortavelmente protegido, né? Porque com essa experiência toda ele se sente muito fragilizado, muito vulnerável. Mas ele se sente muito mais protegido, seguro, e a sensação de prazer dá a sensação que ele sentia antes, né? É quando está no colo da mamãe. Quando, de preferência até, com a boca encaixada no bico, né, do peito da mãe, que ali pode suprir ele a qualquer momento da fome, né? Ele, se dependesse dele, ele ficaria constantemente nessa situação, no colo da mamãe. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, assim que ele adormece, ou às vezes até antes disso, a mãe o coloca no berço. Quando ele se vê no berço, ele se sente desesperado, né? Vulnerável novamente. Então, ele se sente incomodado, por isso ele chora. E aí a mãe vem e pega o bebê. Então, ele percebe que choro é igual a mamãe. Como ele quer o colo da mamãe, ele cria a primeira máscara, que é o choro falso. O choro para um objetivo. Ele chora para conquistar um objetivo, né? E é a primeira máscara que nós criamos. E depois disso, nós vamos criar um monte de outras máscaras. E nós vamos formar o self psicológico.
mas esse é o tema para o nosso próximo vídeo. Então, antes de terminar, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não fez. E se você conhecer pessoas que gostariam desse tema, por favor, divulguem. Por quê? Porque existe um algoritmo no YouTube que quanto mais visualizações, quanto mais likes e quanto mais inscrições nós tivermos, mais eles vão divulgar este vídeo dentro da rede. Tá? Então por isso que é importante a sua inscrição, o seu like, tá bom? E o seu compartilhamento. Assim você me ajuda a levar a mensagem para um número cada vez maior de pessoas. Então vamos aqui a uns recadinhos. Vamos fazer um aperfeiçoamento aqui nos vídeos, atendendo aos pedidos dos meus ouvintes aí, né? Então nós temos aí uma sugestão de algumas pessoas, inclusive do meu amigo Hugo, lá de Santiago do Chile, que acompanha os nossos vídeos aqui. Então ele sugere o seguinte, que ele gostaria que eu fizesse os vídeos de meditação separadamente dos vídeos dos conhecimentos. Então a partir deste momento nós não teremos mais as meditações nos finais dos vídeos e nós vamos fazer separadamente. Outra coisa é as sessões de perguntas e respostas que eu tenho feito particularmente para as pessoas que me perguntam. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou responder as perguntas aqui dentro do vídeo de cada um de vocês. Então, escreva aí as suas perguntas, as suas dúvidas, para que no vídeo seguinte eu possa dar as respostas para vocês. Ok? Então é isso. Então, mais uma vez, o meu coração abraça seu coração. Namastê, até o próximo vídeo.